Olá, seja bem-vindo ao Histórias do Meu Bairro, um programa que é um pouco de todos nós. A gente começa a nova temporada em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos. E aqui tem o friozinho da montanha, tem as mais belas paisagens da Serra da Mantiqueira e tem um povo forte que honra suas tradições. E se depender dos moradores, os causos de São Chico vão continuar a fazer parte da história do Vale. Para contar a história de São Francisco Xavier, vamos conversar com quem realmente conhece a vida do lugar, os moradores. Ronaldo é pesquisador cultural e vai trazer os fatos históricos. Juliana é gestor cultural e vai contar sobre as suas paixões. E a dona Adélia vai trazer a vivência na fazenda. E para encerrar, a conversa com o luthier Célio da Viola. Vamos nessa! Ronaldo é uma figura encantadora de São Francisco Xavier. Ele é pesquisador de cultura e tradições da região. De fatos históricos como a política café com leite de São Paulo e Minas Gerais, até causos de ouro nos tempos antigos do distrito. Eu nasci em São Francisco e minha família também é daqui. Meus avós, como a maioria dos familiares daqui, vieram de sul de Minas Gerais e aí se encontraram com alguns paulistas, Então houve aquela mistura café com leite. Eu tenho parte dos meus avós, alguns são paulistas, alguns são mineiros, mas outros são dessa região. O meu avô, paterno, que era conhecido como Antônio Souza, Tonico Souza, para os mais íntimos, ele era uma pessoa do bairro de Lavras, que era bastante curioso também, E Lavras tem esse nome justamente por ser uma região de ouro, Lavrar o ouro, procurar o ouro. Então o bairro foi se formado. E ele encontrou naquela região, ele e mais alguns senhores, mesmo vestígios, Começaram a ver luzes dentro do rio lá, e o bairro todo, surgiu um alvoroço lá, procurando esses ouros, escondidos. Mas ele tinha um medo, porque essa coisa de garimpar, de procurar, às vezes dá algumas desavenças. Então ele, muito voltado à igreja, pediu a Santa Protetora do bairro, se isso fosse acontecer alguma maldade no bairro, alguma desavença familiar, que não permitisse. E aí aconteceu uma tempestade noturna e rodou uma pedra justamente naquele local onde eles estavam vendo os vestígios do ouro. Resumindo, o ouro ficou lá guardadinho até hoje. A paixão e a inspiração pela história vem de todos os lados da família. Aqui é muito forte, a relação familiar, assim, de contar, a história oral, de contar os causos, igual a gente estava falando da história do ouro de Lavras, onde o meu avô conviveu com isso, E eu tive também um outro avô, que é o meu avô materno, ele era um bom contador de histórias, Aquele mesmo de você sentar, se arrepiar com aquela história de assombração. Ele vivia ainda aquelas casas bem simples de pau a pique, que não tinha energia elétrica, onde a gente convivia nas férias escolares, ia para casa e ouvia histórias. E aí despertou em mim a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a história familiar. E mais tarde eu comecei a trabalhar na parte educativa, fui instrutor da Fundaz, trabalhar com crianças, repassando essas histórias. E também quando começaram a vir visitas aqui para o distrito, perguntavam, por exemplo, quem era São Francisco Xavier, que não é tão famoso como São Francisco de Assis, ou qual a origem aqui do distrito, quem eram os tropeiros que passavam. Então isso despertou em mim a curiosidade e fazer as pesquisas para desvendar esses mistérios. O Ronaldo vai contar para a gente como foi a origem de São Francisco Xavier. A origem do distrito, nós estamos aqui, somos o último bairro paulista. Do outro lado já é sul de Minas Gerais, Então a gente está bem na fronteira São Paulo-Minas Gerais aqui, E voltando um pouquinho na nossa história, Nós tivemos o grande ciclo do ouro em Minas Gerais, que todo mundo queria ficar rico, subiu para Minas, E com a escassez do ouro, as pessoas não sabiam mais o que fazer, começaram a fazer grandes fazendas de cultivo de alimentos, de cereais. E para transportar esses alimentos, para trazê-los aqui para o lado paulista e comercializar, eles contratavam os tropeiros. Que eram os tropeiros? Diferente de cavaleiro. Cavaleiro, você subiu no cavalo, é o cavaleiro. O tropeiro eram homens que trabalhavam com animais de carga.
né? Isso no Brasil foi muito importante, né? Na região toda teve. E na nossa região aqui foi o tropeiro mineiro, ele descia de Minas Gerais para vender aqui em São Paulo. Então, as fronteiras, né? Sempre você tinha que pagar sobre os produtos que você estava levando. E os tropeiros, para desviarem, pegaram algumas trilhas alternativas aqui pela Mantiqueira e desciam. E nessas trilhas passavam por essa região onde a gente está e pediam pouso nas fazendas que aqui já existiam, para depois seguir viagem até o Vale do Paraíba e comercializar, né, aquele cultivo que veio lá de Minas. E depois retornavam com alguns produtos que não tinham na fazenda aqui, né? Que era por exemplo, o sal, que não se tinha, né? Coisa que não se podia produzir, aí se comprava e voltava. E nessas idas e vindas, né, eles conheceram aqui uma fazenda antiga, que era de um fazendeiro português, né, o senhor Luciano José das Neves. Mais tarde voltaram com suas famílias a morar e cultivar nessa fazenda. Então esse foi o princípio antecedeu, né, o surgimento do distrito. Ainda era aquela fazenda onde as pessoas trabalhavam, né, com suas famílias, né, e essa rota de tropeiro, né, esse comércio entre Minas e São Paulo, passava por aqui também. O nome do distrito veio do santo de devoção do fazendeiro local daquela época. E aqui na nossa região, o primeiro fazendeiro que veio para cá, que é um fazendeiro português, né, Luciano José das Neves, era devoto de São Francisco. Então ele trouxe a imagem para cá e os seus escravos construíram uma capelinha de pau a pique. Colocaram lá onde ficou ponto de parada e pouso dos tropeiros. Então ficava se conhecendo, né, a fazenda onde existiu o santo São Francisco Xavier, e mais tarde aí se tornou distrito e se adotou o mesmo nome. Cada bairro de São Francisco Xavier tem um padroeiro, motivos de muitas festividades. Então essa igreja matriz, que é do padroeiro, e nós temos outro também que é São Sebastião, que é a igreja aqui. E cada capelinha nos bairros, cada bairro tem o seu padroeiro. Então, se você for andando pelos bairros rurais, você vai encontrar as capelinhas que é feita as festas, né? Cada mês tem uma festa no bairro em homenagem àquele santo, né? Por exemplo, as festas que são, vamos dizer, as festas cívicas de prefeitura, né? Nós temos o aniversário de distrito, que é sempre no mês de agosto, né? Nós temos a festa do tropeiro, que é homenagem aos fundadores, né? Então, são festas grandes. E a festa do padroeiro, que é em dezembro, né? Que sempre os santos católicos são comemorados na data em que faleceu. Então, 13 de dezembro é a festa. E algumas festas são folclóricas, né? Igual você falou, né? Então, nós temos dança de São Gonçalo, né? Que é feito, né? Nós temos as festinhas de bairro em homenagem com procissões, com leilões, né? Alguns grupos folclóricos, né? Danças do Catira, né? Algumas rezas e culturas assim, que ainda acontece voltado ao lado rural, né? E essas grandes que nós falamos, que são as mais vistas, né? E além delas tem os encontros, né, que hoje são feitos na parte cultural. Acabamos de ter aí um encontro de coral, nós temos aquelas festas juninas na praça, né? Músicas, danças já voltadas mais recentes, né? O crescimento de São Francisco Xavier veio por meio das estradas. Ronaldo conta que até a Revolução de 32 faz parte dessa história. Então, toda a região está ligada muito às vias de acesso, né? Então, como eu falei para vocês, surgiu com os tropeiros, que eles faziam aqueles caminhos rústicos, né? Que eram trilhas mesmo, os cavalos. Mais tarde, os carros de boi. E depois teve um momento que foi a Revolução, né? A Revolução de 32, né? Então, nós tivemos aqui a vinda de soldados paulistas e ficaram aqui, né, 150 soldados vigiando a fronteira entre São Paulo e Minas Gerais. Nessa época veio até o famoso Pedro Davi, que hoje é o vereador que dá nome à nossa famosa cachoeira aqui municipal, né? Quando eles vieram, eles abriram os acessos, né, até a região, e quando acabou a Revolução, se aproveitou esses primeiros acessos. E dos anos 50 para cá, e foram abertas outras estradas. E desses tempos, com o sistema de ligação, começou-se a comercializar, né, mais entre o centro de São José e o distrito, e também com outras cidades.
E isso passou-se a conhecer e mais pessoas visitarem o local e mais infraestrutura. Então aquilo que nós falamos, aquele sistema familiar, das pessoas não ter condições de trabalho, cada um, né, dividir, começou a se passar o trabalho mais assalariado, né, buscar mais coisas modernas, né, ter o acesso às cidades maiores, né. Aí vai mudando o sistema de vida também, começou a se vir dos anos 80 para cá, aí já os serviços, os comércios e dos anos 90 o turismo. Então daí nós tivemos essas grandes mudanças. No próximo bloco tem mais sobre o impacto do desenvolvimento no distrito e também sobre os caminhos da cultura em São Francisco Xavier. Fica com a gente! A vida em São Francisco Xavier é muito boa, tanto para os antigos moradores como para os novos. O progresso traz desafios para o meio ambiente e para a cultura no distrito. A partir da década de 90, São Francisco Xavier ficou mais conhecido. O macaco muriqui tornou-se símbolo do distrito e leis de proteção ambiental foram decretadas na região, que faz parte da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Nos anos 90 se tornou o muriqui, que é o maior macaco da América, né? Foi descoberto aqui na região. Um biólogo veio fazer um trabalho e descobriu o muriqui. Aí se tornou a população junto com a prefeitura pôs ele como símbolo da preservação. E logo em seguida se tornou também a região como uma área de preservação ambiental. Por quê? Aumentou o fluxo de visitantes, né? Tinha que se preservar. Por exemplo, nós temos uma cachoeira pública para o município todo, que é a Cachoeira Pedro Davi em São Francisco Xavier. Então já teve aqueles grandes boom no verão, né? De muita gente vir para usar apenas um espaço. Então foi necessário começar a se criar regras e leis, né? E com essa vinda também, né, de muitas pessoas de adquirir terra, até esses anos eram simplesmente famílias, né? Ia passando de pai para filho, ia dividindo, fazendo as casinhas, né? Ia criando os seus bois. Mais tarde começou a vir gente adquirir terras já para viver ou para alugar, já uma fonte de renda, né? Aí tinha que ter critérios, aí que começou a surgir, né, esse zoneamento. Hoje nós temos zoneamento ecológico ambiental, que faz parte da APA São Francisco, então com algumas regrinhas básicas, né? Para preservar tudo isso aí, né, que encantou as pessoas que vieram, tem que ser preservado, né? Além da preocupação com o crescimento e a necessidade de um planejamento turístico, a preservação das tradições culturais também se tornaram prioridade no distrito. Como manter isso? Antes a gente mantinha essas tradições através da questão familiar e religiosa, né? O pai fazia, né? O filho vai fazer e o neto vai fazer também. Isso já não funciona muito hoje, né? As questões foram modificando. Mas temos o lado educativo, que são as escolas. Hoje o que funciona são as oficinas, né? Você levar um mestre da cultura, que a gente chama, você pega um violeiro tradicional, ele vai lá e vai ensinar. Um mestre da dança, né? Ele vai ensinar dentro da escola. E quando você faz isso, né? Eu já tive a oportunidade de participar, desperta lá na família. O que você está aprendendo? Ah, estou aprendendo a dança da catira. Ah, nossa, mas o meu pai fazia. Aí vai lá assistir depois o filho. Então aí você mantém essa tradição, né? Porque pelos meios naturais hoje já não vai, porque tem o conflito cultural do que está chegando, né? Porque daí aquele que está chegando, ele já tem uma outra visão, né? Ele já traz consigo as capitais, os seus hábitos e costumes de lá, que de certa forma não são os mesmos daqui do interior, né? Resgatar a cultura por meio da tradição oral é uma das atividades preferidas do Ronaldo, principalmente quando a conversa é com os antigos moradores. Contar causos, né? Sempre conversar com eles, eles sentem falta disso, porque esses senhores que hoje estão com 80, 90 anos não usam a internet. O celular para eles não tem importância nenhuma. O que falta é a conversa. Aí os filhos e os netos não conversam mais. Se alguém não vier de fora conversar com eles,
Os amigos, com a pandemia, não pôde mais nenhum visitar o outro, né? Então, esse isolamento é o famoso isolamento social mesmo. Se não chegar alguém um dia... E eles têm sim, são repetitivos, são, mas graças a essa repetição é que a gente conhece a história, né? Senão não estaríamos aqui fazendo esse trabalho. Apenas São Chico. São Chico, do Zé, do João, do Joaquim, do Bastião, da Cida e do Carlito. Do alto, do baixo, do gordo e do magrinho. Daquele que fala bem alto e daquele que fala baixinho. De quem vive aqui desde que nasceu, daquele que já foi embora e daquele que aqui morreu. Do turista que aqui passa, da criança que aqui sorri, do mais velho que vem para a praça recordar histórias daqui. De quem ama a natureza, de quem gosta de caminhar, de quem passa no céu voando, de quem senta para observar. Do olhar que admira e respeita a simplicidade das palavras que não cabem no sentimento dessa cidade. São Francisco tem uma força pulsante, seja pela paisagem ou pela cultura. E foi assim que o Juliano se apaixonou por São Chico. Mesmo com uma intensa produção artística em São Paulo, Juliano veio descansar em São Francisco Xavier e decidiu ficar. Morador há mais de 5 anos, Juliano abriu um espaço cultural que tem como principal objetivo dialogar com a comunidade da região. Quando você abriu o espaço cultural aqui em São Francisco Xavier, como é que foi essa... as pessoas te ajudaram? Você teve alguma referência? Então, é interessante pensar isso, porque a fase que eu vim para cá foi uma fase que para mim era muito de transição. Eu tenho, né, algumas companhias de teatro em São Paulo que eu trabalho, né, e eram companhias que estavam crescendo muito. E inclusive com premiações e com peças que eu, nossa, sou super apaixonado. E foi exatamente nessa fase que eu decidi fazer essa transição. Então, obviamente que muitas pessoas... Corajoso, né? E quando você chega em São Francisco, que você vê uma cidade completamente pulsante, culturalmente forte, com projetos como a Biblioteca Solidária, que eu sou super fã, né? A Casa de Cultura. Eu, quando cheguei aqui em julho, numa friaca, para passar aquele meu momento de férias, estava acontecendo a MAC, que era um festival que no meio do inverno, e você via música, exposição, teatro, debate, a cidade, né, o distrito sendo, sei lá, dialogando de uma forma muito democrática com a arte, né? Obviamente que tiveram as pessoas que falavam, você é maluco, né, de querer abrir um espaço aqui, né, Exato. com uma demanda fora também. E ao mesmo tempo pessoas que falaram, não, vai, faz e a gente está do seu lado, né? Uma das grandes pessoas foi o Vitor Leonardi, que eu sou um fã, um parceiro, um amigo, né? Nós inclusive demos o nome do nosso espaço teatral de Teatro de Bolso Vitor Leonardi em homenagem a ele, porque ele era uma pessoa que falava, vai. Mais importante é pensar que um espaço cultural, ele não é para uma pessoa, ele é para a comunidade. E antes de tudo, o Centro Cultural tem que entender as demandas da comunidade, tem que dialogar com a comunidade e fazer com que a comunidade interaja, né? Literalmente aqui, né? Com jovem, com criança, com adulto. E aqui em São Francisco Xavier tem bastante jovens, como é que é o público? Tem, o nosso público, assim, principalmente é trabalhar com os jovens, né? Então, assim, a arte, o espaço cultural, ele é um lugar de acolhimento, ele é um lugar de escuta. Então, primeiro, o que a gente buscou, e eu como artista e morador daqui, era escutar o que os jovens que tinham interesse na arte gostariam que tivessem em São Francisco, né? Então, houve a demanda de curso de teatro, curso de dança, música, né? Agora um curso de capacitação, como escrever um projeto. Então a gente se uniu com vários produtores daqui, né? A Julie, a Bruna Prado, a Patricioco, o pessoal da Biblioteca da Casa de Cultura, para começar a discutir produção cultural. Juliano, o que mais te emociona em São Francisco Xavier?
Nossa, pergunta difícil, né? Que mais te, no sentido assim, que te toca mesmo, assim? Olha, eu não sei, acho que tem acho que é algo que eu acho muito gostoso e eu sempre me deixa assim um pouco mais tranquilo, né? Porque eu sempre venho de ônibus. Então, toda semana eu vou para São Paulo de ônibus e volto de ônibus, toda semana. Às vezes eu vou 2 vezes por semana, às vezes eu faço bate e volta de ônibus. Mas o que eu mais gosto é dormir aqui, né? O cheiro da noite é um outro lugar, te leva para um outro estado. Mas quando eu venho chegando, pode ser bobo que eu vou falar, mas é quando eu lembro das minhas cachorras e que eu vou ver minhas cachorras. Porque eu nunca quis ter cachorro na minha vida. E aqui eu quis ter por alguma obra, sei lá, do universo, a Pirata e a Sol apareceram na minha vida. Então acho que essa relação que São Francisco faz você voltar com a natureza é o que mais me emociona. Né? Cada planta daqui eu sei exatamente de onde ela veio. Com a história, todas. Ainda é um lugar que batalha pelo respeito, né? Que caminha olhando pelo respeito. E aqui eu vejo que há um respeito pelas diferenças e um respeito pelas particularidades. Então isso para mim é o que me emociona. E isso é o que para mim me mantém em São Francisco e eu sei que provavelmente será por muito e muito tempo. Então assim, isso não é de hoje, isso vem de sempre. E provavelmente isso veio com os primeiros moradores, que isso foi se girando e girando. É uma potência interna de São Francisco Xavier, como eu nunca vi em nenhum outro lugar que eu já passei. E aqui é algo único. Não é à toa que eu acho que num distrito, muitas pessoas com histórias extremamente relevantes acabem vindo morar aqui. O percurso do rio, né, que como o Heráclito fala, né, quando a gente passa por um rio, né, nem o rio é o mesmo e nem a gente é o mesmo, porque as águas são outras e nós já tivemos outras experiências, mas ainda assim é um rio e ainda assim é uma pessoa, né? E aqui eu vejo um pouco isso. Aqui é muito fluido, tem muitas pessoas que passam, mas ainda assim o rio é o mesmo, né? Ele se mantém firme. Não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai conferir mais histórias e tradições de São Francisco Xavier. Para a gente conhecer profundamente São Chico, a gente foi para a roça. E é lá que a gente ouve mais causos e histórias dos moradores que vivem uma intensa relação com a terra. Dona Adélia é aquela moradora raiz. Toda a família dela tem origem em São Francisco Xavier. Fazenda do meu avô chama, né? Fazenda das Flores. O pai também nasceu aqui, só que nasceu na sede da fazenda, né? Que é daqui do lado. E meu avô casou com a minha avó, né? Que era aqui de São Francisco. E foram morar ali, daí meu pai já nasceu ali. Em 1918 ele. Aqui é Fazenda das Flores, é Cafundó. A gente tem aqui como bairro Cafundó. A vida antigamente era muito simples na roça. O cultivo e a produção era para o sustento da família. A rapadura virou até uma tradição local. Tudo plantava para sobreviver, né? Plantava e colhia, né? No fim do ano, na colheita vendia, né? Aquilo e deixava para despesa, né? Para plantar no outro ano. É tudo assim, tudo controlado, né? Isso aí já fazia desde o tempo do meu avô, porque já era sobrevivência mesmo, né? A rapadura. O que meu avô tinha já o engenho, coisa de fazer, mas quem não tinha, procurava fazer troca, né? Ou trazia cano para ele fazer, né? As pessoas que ou então compravam de quem fazia, né? Dona Adélia morou um tempinho no centro de São Francisco Xavier. Dos 7 aos 15 anos ela foi estudar e ajudar a avó. Também foi um tempo de brincadeiras, mas o que ela mais gostava mesmo era de uma boa conversa. A gente brincava da escola de bastante coisa, né?
Eu gostava mais de contar história, sabe? Gostava de ficar correndo, jogando bola, porque não era comigo, sabe? Meu negócio era mais de conversar, de contar história. Tinha assim, tinha a praça, né? Era a praça de São Sebastião, né? Que era embaixo, e a praça de cima, né? Que era de São Francisco. Então, cada praça tinha um chafariz na praça. A gente gostava de ir lá, entrava dentro do chafariz, né? E ficava brincando, porque aquela praça ali, tudo dependia daquele chafariz, para pegar água, né? Para ir lavar roupa. E aí tinha um Santo Cruzeiro também na praça, era muito assim, eu achava muito bonito, muito bonito. E, inclusive o dia que derrubou ele, né? Aí todo mundo foi pegar um pedaço para guardar, né? Porque disse que ia dar 3 dias de escuridão e quem não tivesse um pedaço de Santo Cruzeiro para queimar não ia acender o fogo, não tivesse uma vela benta, fósforo bento, isso diz que vai vir mesmo, né? Então a gente está esperando ainda. Mas aí essas histórias, né, contaram que a gente passou por isso. Por volta de 1955, a dona Adélia casou e voltou a morar na fazenda da família. Antes dessa época, as coisas eram mais difíceis, como a falta de iluminação pública. Foi só em 1967 que a luz elétrica chegou por lá. O padre vinha uma vez por mês aqui, já está no meu tempo, né? Já foi que foi de 55 até 60 que eu saí de lá, né? Que vim morar para cá. Então daí já era o padre vinha uma vez por mês. Já estavam as coisas mais assim, mais modernas, né? E as festas, né, já era mais fácil, porque antigamente era muito difícil. De noite para ir se juntava todo mundo, chamava tocha, um negócio assim de papel colorido, e colocava uma vela dentro e cada um levava um daquele para clarear a rua para ir para a igreja, porque tudo escuro, né, não tinha luz. E depois que veio a prefeitura deu, né, para vir com um gerador, colocou o gerador, né, e ficava a luz até 10 horas da noite, que eu apagava. Então era bem, assim, bem difícil, né, e a gente era gostoso. Dona Adélia tem 8 filhos, todos criados na fazenda. Uma mulher batalhadora que tem muita fé e um grande coração. Ela tem muito para se orgulhar. Ah, foi duro, né? Eu tinha que ajudar meu marido, tratar de vaca, tirar leite. No começo era só que mexia com planta, né? Planta, fazia rapadura, depois começou a tirar leite. Aí tem sorte que minha mãe perto, né? Da minha mãe ajudava, e as crianças, ficava com as crianças, né? Pra gente ajudar nos trabalhos. E daí quando ele morreu o Marquinhos tinha 6 meses de idade. Ele faleceu, daí eu tive que ficar com tudo sozinha, né? Tratando dos bichos, tratando dos fios, tocando. Assim, hoje, por exemplo, são a família, os amigos, sabe? Você chega num amigo aí de 30, 40 anos, você sabe que é uma amizade, né? Então, aí quando a gente conhece uma pessoa assim de fora, que vem também, que você fica, você sabe que você olha à primeira vista, que nem namoro, né? Primeira vista, né? Você já gosta, aí você pode, sabe, entrar naquela amizade, porque é muito bom. Isso aí é uma alegria pra gente. A gente vê que a gente não está só no passado, né? Está no presente, né? E também esperando que venha coisa boa, né? Para os nossos filhos, né? Para os nossos netos. A história de vida do Célio se conecta com o que há de mais primordial em São Francisco Xavier: a natureza, a cultura e o povo. Eu estou aqui com o Célio, que ele trabalha há 48 anos com fabricação de instrumentos musicais, viola, violão, e ele faz isso há 25 anos. E a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória dele. Célio, quando foi que você chegou em São Francisco Xavier? Bom, resumindo, chegamos em 78, de mudança mesmo, assim. Eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos pequenos. Embora meu irmão mais velho já tinha vindo antes, né? Uns 3 anos antes, para Curitiba, depois São Paulo, aí São Francisco Xavier. E aí que veio a ideia de trazer a gente para cá. Eu cresci ali na imediação dessa fazenda. E a fazenda aqui em São Francisco Xavier? Era aqui em São Francisco Xavier, chamava Valpar, que agora ela fica agora lá no Gaia.
A Fazenda Gaia era a fazenda Olha só. que a gente veio morar. E como é que nasceu como é que você aprendeu o ofício da luthieria? Então, a luteria era o seguinte, eu já trabalhava na oficina que o meu pai tinha, oficininha de fundo de quintal, e já serrava, fazia umas coisas. Eu tinha uns 17 para 18 anos, assim, eu já fuçava, né? E aí, um tempinho depois, encontrei um amigo meu na rua e ele trabalhava em São José com a cultura e estava desenvolvendo curso de luteria lá em São José com o Brás da Viola. Olha. E trouxe o curso para São Francisco. E eu fui o primeiro aluno. Ele me viu na rua, quer fazer um curso de luteria? Eu falei, opa. Mas eu que mexo com madeira, sim. Comigo mesmo. Eu não tinha a mínima ideia de como fazer o violão, entendeu? E isso foi em 96, né, Em Célio? 96, se não me falha a memória. Aí em 96, 97, 98 eu estava na oficina praticamente só aprendendo. Aí depois segui sozinho. Fiz as minhas pesquisas, é claro, né? Sempre tem coisa para pesquisar. Mas eu tenho livro de luteria, tudo. E apesar de você estar aqui há mais de 40 anos, né, e estando mais aqui na roça, você acompanhou o desenvolvimento assim do distrito? Como é que você acha que melhorou? Eu acompanhei bastante, porque eu moleque, eu trabalhava com obras, entendeu? Então eu fiz muita obra aqui em São Francisco. Então uma hora você estava no morro, outra hora você estava em outro morro. Então eu vi o movimento formando, 90, 95, 2000, assim, eu vi a expansão. E você conhece a Maria da Viola? Ah, demais, eu amo ela. Conta um pouquinho dela pra gente. A Maria da Viola, ela cresceu na roça, Deus de menina, sofreu muito com o primeiro casamento dela e criou os filhos dela tudo no suor, no trabalho, acordando hiper cedo, tirando leite, abraçando o serviço de roça. E chegou uma hora que ela, chega. Agora eu quero tocar viola, porque quando ela era menina, ela sabia, estava aprendendo. E ela falou, não, agora eu quero tocar viola. Estou com a viola dela aqui. Tá reformando? Colocar captador para ela. Mas ela tem outra lá. E o que você mais gosta daqui de São Francisco, Célio? Na verdade mesmo, eu sou suspeito de falar, né? Mas o que eu gosto mesmo é montanha, o ar puro, as matas, as águas. Foi o que eu ouvia falar na minha terra quando eu era ainda criança, a Serra da Mantiqueira. Você estava lá no São Paulo, Paraná, terra né? da garoa, eu já imaginando. A mãe nunca, para de sonhar, nunca vamos para lá. Aí você começa a andar, aí ver rio, água de montão, eu fui crescendo ali naquele meio, fiquei apaixonado. Não dá para trocar. Mexi essas montanhas tudo aí já, fazendo caminhada. Usei madeira também, que você acha pelo caminho, assim, às vezes você traga para a oficina. Tem aí pedaço aí, eu boto no instrumento. Então, a Serra da Mantiqueira para mim, eu amo, entendeu? E São Francisco Xavier especificamente. Porque o verde daqui é muito bonito. É muito bonito. Você sai por aí é bonito, mas a minha paixão é aqui. Vocês que fazem parte desta massa e passam nos projetos o futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais que receber e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer. Vida de gado, Povo marcado, povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal. O Histórias do Meu Bairro fica por aqui.
Você pode rever este programa e acompanhar toda a nossa programação pelo YouTube da TV Câmara e pelo nosso Instagram. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima parada!